estudo do livro Roteiro, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 2, no plano carnal. Recapitulando. Começamos o estudo deste livro definindo rumos. Sabendo nos espíritos em caminho evolutivo, seguiremos este roteiro e reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Conhecemos o guia, Jesus, conscientes de nossa imortalidade. Trilharemos o caminho com humildade. Pois bem, seguindo as lições, é chegada a hora de avaliarmos como iremos. Como iremos? Imaginemos uma viagem. Iremos a pé, de carro, ônibus ou avião. Se queremos atravessar o deserto de nossas imperfeições, é preciso descobrir o que temos à nossa disposição para a travessia. O Espírito, caros amigos, já o disse o Cristo, sopra onde quer. Mas o corpo físico é limitado. Não obstante, é o nosso meio de transporte durante esta jornada evolutiva. E para que possamos fazer uma boa viagem, Emmanuel nos convida a refletir um pouco sobre este veículo. Assim, inicia o texto. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A concha. Compara nosso corpo a uma concha milagrosa, tal qual uma ostra que produzirá uma pérola. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Rubem Alves. Ao fazer esta comparação, em apenas 2 palavras, concha milagrosa, Emmanuel nos remete ao valoroso significado de estar encarnado. Algo está sendo realizado em nosso interior. Em nosso mundo íntimo, há uma pérola sendo produzida. E ainda que sejamos capazes de reconhecer apenas o grão de areia, há um esforço evolutivo tentando produzir uma pérola, ou seja, uma existência que represente mais um degrau evolutivo, uma existência que angarie um tesouro para o nosso espírito. Precisamos, assim, conhecer melhor esta concha. Os sentidos. Prossegue Emmanuel. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. Quando encarnados, nossos sentidos estão limitados. Pensemos como exemplo em nossa visão. Posso ver o que me cerca até onde meus olhos alcançarem, e estou limitada à percepção que meu globo ocular consegue realizar. Mas em nosso espírito, como são estas percepções? Os Espíritos disseram a Kardec no Livro dos Espíritos. Questão 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em 2 lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e no outro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento,
podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar, dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Comentário de Kardec. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas e par, qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa de luz. Questão 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Mais distintamente, porque sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos corpos orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Lição. Eis então algo de grande relevância que precisamos conhecer em nossa jornada evolutiva. Nosso espírito vive uma experiência carnal, passageira e transitória, limitada, mas com um objetivo. Prossigamos a lição do livro Roteiro. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Esquecimento. Ao encarnarmos, por misericórdia divina, esquecemos-nos das vidas anteriores. Esquecemos dos desenganos, das fraquezas, das discórdias, dos débitos, dos desafetos. Porém, Deus nos permite recordar do tesouro que já angariamos através das intuições e das tendências. A pérola produzida em uma concha deixará uma cicatriz, mesmo se retirada, e será sempre uma lembrança de que havia algo muito precioso ali. Assim também, nossas aptidões, algumas adormecidas, que ao menor incentivo despertam em nós, sejam as intelectuais, como facilidades em determinadas áreas de estudo, sejam as afetivas, ao reencontrar alguém com quem já estivemos em vidas anteriores. Enfim, o despertar se dará nas mais diversas áreas, boas e ruins. Há, porém, aquilo que ainda não foi descoberto, ao que Emmanuel chama de forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, remetendo-nos novamente ao conceito de um ser em evolução. Somos a soma do que até aqui foi construído, porém, estamos matriculados em uma escola
encarnados em um corpo físico, que é um agente divino escolhido por Deus para nos auxiliar nesta trajetória, nesta grande viagem que é a nossa vida. Prossegue a lição. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada, em temporário olvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo o mais vasto patrimônio de experiência, é torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Quando iniciamos a lição, comparamos nosso corpo a um veículo. Nesse roteiro que estamos seguindo, será ele a transportar a nossa alma nesta etapa da jornada. A constituição desse veículo se dá através das células, que Emmanuel nos define como tijolos vivos na construção da forma. O que isto quer dizer? Nosso corpo nos dá a exata dimensão do nosso espírito, pois este o molda. O milagre da carne é ser animada, é ter vida, e quem a dá é o espírito que nela habita, organizando-a conforme o seu adiantamento moral. Vejamos então um texto da Revista Espírita de 1869. A carne não é fraca senão porque o espírito é fraco, o que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos instintos, como um artista imprime à sua obra material o cunho de seu gênio, liberto dos instintos da bestialidade. O espírito modela um corpo que não é mais um tirano para suas aspirações, a espiritualidade de seu ser. Então o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida, portanto, permanece íntegra. Mas diz a razão que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito, pois quanto mais esclarecido ele for, menos excusável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. O selvagem, ainda vizinho da animalidade, que cede ao instinto do animal, comendo seu semelhante, é, sem contradita, menos culpável que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Esta lei ainda encontra sua aplicação na medicina e dá a razão do seu insucesso em certos casos, considerando-se que o temperamento é um efeito e não uma causa. Os esforços tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições morais do espírito que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira que devemos agir. Se se consegue mudar as disposições morais do espírito, o temperamento modificar-se-á por si mesmo, sob o império de uma vontade diferente, ou pelo menos a ação do tratamento médico será ajudada, em vez de ser tolhida. Se possível, dai coragem ao poltrão e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Dá-se o mesmo com as outras disposições. Mas perguntarão: pode o médico do corpo fazer-se médico da alma? Está em suas atribuições fazer-se moralizador de seus doentes? Sim, sem dúvida, em certos limites,
É mesmo um dever que um bom médico jamais negligencia, desde o instante que vê no estado da alma um obstáculo ao restabelecimento da saúde do corpo. O essencial é aplicar o remédio moral com tato, prudência e convenientemente, conforme as circunstâncias. Deste ponto de vista, sua ação é forçosamente circunscrita, porque além dele ter sobre o seu doente apenas uma ascendência moral, em certa idade é difícil uma transformação do caráter. É, pois, a educação e, sobretudo, a primeira educação que incumbem os cuidados dessa natureza. Quando a educação, desde o berço, for dirigida nesse sentido, quando nos aplicarmos em abafar em seus germes as imperfeições morais, como fazemos com as imperfeições físicas, os médicos não mais encontrarão no temperamento um obstáculo contra o qual a sua ciência, muitas vezes, é impotente. Entendendo. Começamos assim a vislumbrar que o nosso corpo é um material neutro. A matéria não tem vontade própria, mas é o espírito quem a anima e organiza, de forma harmônica ou não. De posse deste conhecimento, temos então a oportunidade de adentrar neste mundo fantástico e inquietante que é o autoconhecimento. Nosso corpo, ferramenta divina em nossa trajetória evolutiva, é moldado por nosso espírito. Poderíamos então pensar que quanto mais belo, mais evoluído? Isso seria atribuir à matéria algo além do que ela é. Nosso corpo está ajustado à nossa necessidade espiritual, manifestando tendências adquiridas ao longo dos milênios e as manifestando em inteligência, aptidões, talentos. Não se trata, assim, apenas de ser belo, mas de ser útil e bom. Recordemos que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Seguindo a lição. São por essas razões que somos convidados ao trabalho. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Semear e colher. Desenvolveremos aptidões e talentos, como também iremos adquirir novos conhecimentos, angariando novo patrimônio evolutivo a ser utilizado em nova experiência reencarnatória. Tudo que estamos realizando hoje será considerado na próxima existência. Agora, compreenderemos melhor por que o homem mais sublime, Jesus de Nazaré, disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eis então a exata dimensão de como nos encontramos hoje. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Trecho do livro Roteiro. Nosso espírito vive em experiência corpórea que o limita de forma educativa, ensinando, capacitando e elevando. Castelo Interior, Teresa d'Ávila.
Interessante Emmanuel usar a expressão aprisionado no castelo corpóreo. Recordemos do fantástico livro deixado por Teresa d'Ávila, intitulado Castelo Interior, comentário de Sérgio Carlos Covello. Teresa parte da ideia de que a felicidade, que ela chama de Deus, está dentro de cada um de nós e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, visto ser um estado de consciência, cujo aflorar demanda o autoconhecimento, pois o homem, afirma, não é a ideia que tem de si mesmo, mas uma alma ou consciência com vários graus de perfeição, que abriga no mais recôndito o verdadeiro ser. A entrada nessa esfera de consciência, no entanto, não depende de conhecimento intelectivo, e sim de experiência direta, que caracteriza o saber místico, a verdadeira sabedoria. E pelo autoconhecimento, lastreado na introspecção, que o ser humano consegue compreender-se e se transformar de ser psíquico em eu superior, ensejando a renovação da mente e ao nascer para uma vida completamente nova, fruto de aliança definitiva da personalidade com o homem interior, o grande desconhecido. Tudo o que Deus faz é fruto do seu imenso amor por nós. Muitas vezes encontraremos na vida física dificuldades e lutas, mas serão elas que impulsionarão o nosso ser espiritual para patamares mais elevados. Muitas vezes serão nossas dores quem nos conduzirão. Vejamos mais um trecho do livro Roteiro. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transforma a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. Eis-nos então diante de mais uma ampla compreensão deste veículo divino ao qual estamos ligados nesta existência, que irá nos advertir a corrigenda através da escola bendita da dor, mas também irá nos impulsionar a mais elevados patamares de entendimento do mundo e de nós mesmos, sempre que nos colocarmos em trabalho útil, que nos torne pessoas melhores para nós e para o mundo que nos cerca. Finalizando, encerra a lição com os seguintes dizeres: as faculdades sensoriais são insignificantes restes de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. O roteiro que iremos seguir está em nosso querer. Temos as ferramentas necessárias. Sabemos o rumo que este voo sublime e supremo nos aponta, a eternidade. E seguiremos aprendendo com o nosso Mestre Jesus, que mostrou-nos toda a nossa potencialidade enquanto homens,
mas, sobretudo, enquanto espíritos imortais. Ele venceu a carne.